Deuteronômio capítulo 9. Vamos ser bem objetivo para a gente ficar bem no tempo aqui. Deuteronômio capítulo 9. Vamos ler 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações, presta bem atenção, nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá e os julgará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Senhor, muito obrigado por esse desafio, por essa revelação também de que, ó Deus, é nesse lugar que nós temos que investir de 4 a 15 anos, investir pesado, ganhar nossas crianças, resgatar nossas crianças, para eles não se perderem lá na frente. Oh Deus, desperta a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja nessa noite, Senhor, para nós juntos, irmos para cima, irmos para essa guerra e conquistar nossos pequeninos, em nome de Jesus. Pai, também nós colocamos essa palavra diante do Senhor, fala no nosso coração, revela, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, nos desafia nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Se você querer, aplauda bem forte o nome de Jesus. Olha, escuta bem, como que a palavra pode mudar a gente, né? Como que a palavra pode tirar a gente do fundo do poço, né? Isso aqui é um testemunho, antes de ser uma pregação, é um testemunho, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu estava, essa semana passada, assim, preocupado com algumas coisas grandes, né? Meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, né? Essa mudança meio do prédio, né? Essa conta, como que vai ser, os ministérios para lá, para a linha verde, né? E aqui, quem vai ficar aqui, quem vai para lá, essa coisa financeira, né? É um desafio grande. Então eu estava assim, meu Deus, preocupado. E olha, eu não procurei isso na Bíblia. Eu fui ler a minha Bíblia, né? E a gente está lendo juntos, né? Os pastores aí, lendo juntos Deuteronômio agora, né? É Deuteronômio, né? Acho que foi o 12 hoje. Então essa semana eu li o capítulo 9, isso, meu Deus do céu, eu disse, Senhor, obrigado, eu saí dali aleluiado, meu irmão, eu vou para cima e vai dar certo esse negócio, o poder da palavra, entendeu? Porque olha só, gente, presta bem atenção o que é que está acontecendo aqui. Então, o Moisés, Deuteronômio, ele conta toda a história que aconteceu com o povo de Israel no Êxodo, né? Deuteronômio significa segunda lei, então ele está só contando o que aconteceu já. Então ele conta essa experiência que, olha, quando vocês chegaram ali, né, diante daquele desafio, ele fala assim, olha, era uma coisa tão impossível, era um cenário tão impossível para vocês, porque eram nações maiores e mais fortes do que vocês, né? Então, quer dizer, maiores em quantidade e também mais fortes, porque eles eram fortemente armados. Eles tinham carros de ferro, a Bíblia registra, eles tinham armas que o povo de Israel não tinha. Então, além de eles serem muito mais, eles estavam fortemente armados. Além disso, o Moisés lembra, olha, vocês lembram das cidades deles, eram cidades amuralhadas, ou seja, com muralhas até o céu. Ou seja, ele está dizendo, não tem como passar, né? É muito alto, é impossível. Vocês eram a minoria, e além do mais, eles eram gigantes que as pessoas falavam assim, olha, quem poderá resistir aos filhos de Anak? Vocês estão entendendo? Esse contexto que Israel estava vivendo, entende? Então, muito impossível, olha, não vai rolar, muito difícil. Mas aí o Moisés fala isso, né? Lembra isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Sabe, pois, hoje, quem está comigo aqui hoje? Você que está pensando assim, meu Deus, isso é muito difícil.
em qualquer área da sua vida, seja familiar, seja financeira, sei lá, o que você está vivendo, que você pensa, meu Deus, isso é tão grande para mim, não é? É tão impossível para mim. Aí o Moisés vai dizer para eles assim, olha, sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, Ele é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti, assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu. E sabe que o que naquela manhã Deus falou comigo? Que o segredo era a presença de Deus, não é? Não é esse o segredo aqui? Ah, é muito impossível, todas essas dificuldades, impossível. Mas se o Senhor estiver com vocês, se o Senhor estiver na frente de vocês, olha, vocês vão destruir essa dificuldade. Aleluia, porque o Senhor prometeu. Quem aqui tem uma promessa? Amém? Então, irmãos, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque o grande segredo é sempre esse: a presença de Deus na parada. Deus está presente? Deus está nesse negócio? Então, já era. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Amém? Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre como desfrutar, então, do poder dessa presença. Quem está comigo aqui? Como desfrutar do poder dessa presença? Foi isso que eu meditei naquela manhã. Aí eu fiquei orando, eu falei, Senhor, então me fala, eu entendi, é a tua presença na frente desse negócio. No meu caso, na minha situação, que eu achava difícil, né, que eu estava sofrendo, que eu estava angustiado, era essa mudança, era a posse ali do nosso prédio, essa reforma e tal. E o Senhor disse, se eu estiver com você, já era, descansa. Então eu disse, então tá bom, Senhor, eu quero aprender a cultivar a tua presença. Eu quero aprender a cultivar a tua presença, que a tua presença é o que basta. Amém? Então quem está comigo? Quem está pronto? Quem está pronto? Então vamos ver, bem prático aqui, bem prático, irmãos. Quero te fazer um desafio. A Meila já fez um desafio, eu vou te fazer um desafio. Essa palavra é um desafio, foi um desafio para mim, eu quero só transmitir para você. Então, a primeira coisa aqui que o Moisés ensina, se eu quero a presença de Deus, eu estou entendendo que é a presença de Deus que vai me dar essa vitória. Então a primeira coisa que eu tenho que cultivar, oração como estilo de vida. Grita aí bem forte. Oração como estilo, não é oração, não é só orar. Se eu perguntar aqui, quem ora? Todo mundo ora aqui, não é? Ora quando está em crise, está tudo bem, pode orar quando está em crise, não é? Acredita na oração, pede oração para todo mundo, está tudo certo, beleza. Mas eu perguntar aqui, quem já teve um tempo de oração hoje? E ficou com Deus hoje um pouco, e orou, e conversou com Ele, bateu um papo, abriu o coração, entende? Oração como estilo de vida. Então essa é a primeira coisa, se eu quero a presença, eu tenho que desenvolver isso na minha vida. Oração como estilo de vida. Olha o que o Moisés vai fazer aqui, ó. Êxodo 33, é a história do Moisés, o testemunho do Moisés. Êxodo 33, 15, porque veja bem, olha o que acontece aqui, presta atenção, olha o que acontece aqui. Deus fala assim, Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi para você. Eu falei que eu ia dar uma terra para vocês que manda leite e mel, ok? Então eu vou cumprir. Eu vou mandar um anjo diante de vocês. Ele vai derrotar os inimigos de vocês. Vai dar tudo certo. Só tem uma coisa, eu não vou. Eu não vou, porque se eu for, eu vou acabar destruindo esse povo, porque é um povo teimoso, é um povo orgulhoso, é um povo rebelde. Eu não vou, mas eu vou te dar a vitória. Moisés disse, o quê? O Senhor não vai? Negativo. Olha o que ele vai dizer aqui, Êxodo 33, 15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele orou, quem está comigo? Ele orou, não, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero muito essa conquista. Eu quero muito vencer, eu quero muito tomar posse de Canaã. Não é? Eu também. Falando da minha Canaã, né? Aí você pensa aí na sua Canaã, eu quero muito isso, e você também tem a sua Canaã aí, não tem? Quem tem uma Canaã aí para tomar posse, aleluia, que Deus prometeu, beleza, agora, se o Senhor não for, não irmão, não tem sentido, nenhum sucesso vale a pena sem Deus, né? Então Moisés diz isso, se a tua presença não for, negativo, eu não vou. Aí o Senhor responde a oração dele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Diga glória a Deus. Então quem valoriza a presença mais do que as bênçãos, desfruta da presença continuamente. Amém?
Se eu buscar a presença de Deus, se eu buscar o Senhor, eu vou ter as bênçãos de Deus. Não é? Isso aqui, agora, a presença, irmão, presta atenção, não é um evento. Porque a gente ouve muito isso na nossa cultura evangélica, né? Vem a tua presença, aí a gente reúne, aí vem o fogo, aí a pessoa foi tocada. Isso é muito legal, essa cosquinha, né, do Espírito Santo. É uma delícia isso. Eu gosto disso demais. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não é isso. Olha o que diz Salmo 145:18: perto está o Senhor de todos os que o buscam, de todos os que o invocam. Então eu estou falando o seguinte, presta atenção, o impossível, muralhas, cidades amuralhadas até o céu, gigantes, um exército poderoso e numeroso, contra um exército pequeno, não é? Israel ficava ouvindo assim, ó, ninguém consegue vencer os anaquins, eles são invencíveis, era isso que eles estavam ouvindo. Mas aí Deus fala, se eu for, eu derroto eles para vocês. Se eu estiver com vocês, já era. Então, primeira coisa, rapaz, eu já sei. A primeira coisa, então, eu vou levar a oração a sério. Eu não posso, irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso que eu quero que você entenda. Orei muito por vocês hoje, para vocês entenderem essa palavra e colocarem essa palavra em prática, não é? Rapaz, se a presença é tudo que eu preciso, e a primeira coisa é a minha vida de oração como estilo de vida, rapaz, então eu vou acordar mais cedo para orar, para ter um tempo de oração. Não é? Não, acordar atribulado, já correndo e tal, e vai, coloca. Presta atenção, irmãos, nós precisamos ter tempo para orar. Quem está comigo aqui? Não é? Ter tempo para a gente cuidar, de orar na presença do Senhor. Olha o exemplo de Jesus, presta atenção, o exemplo de Jesus. Jesus é lindo demais. Marcos 1:35, tendo se levantado alta madrugada. Olha o hábito de Jesus. Que horas ele se levantou? Alta madrugada. Aí ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Consequência dessa vida de oração de Jesus, o versículo 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Uau! Quer dizer que ele tinha uma vida de oração, ele tinha o hábito de orar sempre. Não é? Você vê na Bíblia várias vezes Jesus saindo para algum lugar deserto orar, não é? Várias vezes. E aí, irmão, quando ele descia de lá, ele voltava com o rosto brilhando. Quando ele descia do monte, ele descia cheio de poder e ele operava milagre. Por quê? Porque ele atraía a presença. Quem está me entendendo? Ele atraía a presença, orando. Até para ele decidir, né? Ele já estava com mais ou menos uns 120 discípulos. Né? Então, com as esposas, ele já estava aí, com filhos, já estava com umas 300 pessoas na igreja, mais ou menos, né? Quando ele foi assunto ao céu, tinham 500 pessoas ali, naquela reunião. Agora, veja bem, ele precisava tomar uma decisão a respeito da liderança dele, isso é muito importante. Ele precisava tomar uma decisão sobre aqueles homens que andariam do lado dele, o presbitério de governo dele, a equipe principal ali, a diretoria da empresa. Ele precisava saber quem ele ia escolher, né? E a Bíblia diz assim, olha, em Lucas 6:12, naqueles dias ele retirou-se de novo, mais uma vez, era o hábito de Jesus. Mais uma vez ele retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, aqueles 120 homens, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Foi uma coisa da cabeça dele, ele orou e eu tenho certeza que Deus falou, esse aqui, ó, é esse. Então, quando ele desceu, ele sabia, para você tomar decisões importantes, você tem que ter oração como estilo de vida. Isso é uma chave, irmãos. Vocês estão comigo? Então, a primeira coisa é isso. Se eu quero a presença, eu vou crescer nisso. Eu vou crescer em orar todos os dias. Amém, queridos? Muito bem, a segunda coisa que eu vejo também na vida do Moisés, um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Então, não só a oração como estilo de vida, mas também um relacionamento responsável com a palavra. Que olha só, dá uma olhada nisso.
Êxodo 34, 28. Ali esteve com o Senhor, o Moisés, 40 dias e 40 noites. Ah, maravilha, isso é uma delícia, estar com o Senhor 40 dias e 40 noites. Mas olha só o detalhe, não comeu pão e nem bebeu água. Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Não faça isso em casa, ok? Não faça. Se quiser experimentar 40 dias sem comer, os médicos dizem que não morre. Mas 40 dias sem beber, morre. Por que o Moisés não morreu? Sobrenatural, irmãos. Sobrenatural. Foi muito doido. Deus mandou. Sem água e sem comida, tá, Moisés? Deixa comigo o negócio. Tranquilo. Mas não faça isso em casa. Né? Então, irmãos, olha como ele levava isso a sério. Então, ele esteve com o Senhor 40 dias, 40 noites, não comeu pão, não bebeu água. E aí, olha só. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então ele estava ali, irmãos, em oração, buscando a Deus. Mas o que é que ele queria? Ele queria receber a palavra. Quem está comigo aqui? Ele queria a palavra. Então a palavra valia mais do que comida e bebida para ele. Eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Ah, assim que tem que ser o nosso coração. É isso, irmãos, é isso que eu chamo de relacionamento responsável com a palavra de Deus. Não é? Da gente realmente ter esse tempo de qualidade, de ler a nossa Bíblia, de procurar entender, ler numa linguagem que a gente consiga entender, ler um comentário, conversar com as pessoas que já estão um pouquinho mais na frente, não é? E a gente bater esse papo. Olha só que coisa tremenda. Amém? Esses dias eu bati um papo com o ChatGPT. Eu fiz uma pergunta para ele, olha, engraçado, eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta que eu queria saber, uma pergunta teológica, eu perguntei para ele, rapaz, ele me respondeu muito diferente do que eu esperava, aí eu questionei ele, eu disse, não, mas isso aqui e tal, aí ele, rapaz, aí começou a virar uma conversa, cara. Ele falou, não, mas aí é por isso, por aquilo, outro, não sei o quê, aí eu também continuei, ele falou, não, eu estou entendendo o seu ponto de vista, eu comecei a ficar com medo do cara. Gente, eu contei para a Meila, no final, ele falou assim para mim, eu gosto muito de discutir teologia com você, está amarrado, sabe? Eu estou brincando. Mas, irmãos, é isso que eu estou falando, a gente ser um investigador, a gente buscar, a gente crescer na palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Como é que eu posso ser um cristão que segue a Cristo e não sigo a palavra? E não me relaciono com a palavra. Olha o que Jesus disse em João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, uau, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uau, não é isso aqui, é oração e palavra. Se vocês permanecerem em mim, é oração, é oração, é oração. Eu estou buscando o Senhor. E as minhas palavras permanecerem em vocês, porque quando eu oro, quando eu falo com Deus, Ele responde para mim, pela palavra. Então, quando a palavra de Deus está em mim, aí a minha oração fica poderosa. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que eu pedi, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Então, se eu estou ali buscando a Deus e Ele me dá a palavra e ela entra no meu coração e eu guardo essa palavra no meu coração, eu entendi a palavra, a promessa, rapaz, eu vou pedir em cima disso. O Senhor disse, tu disseste, o Senhor me prometeu, aleluia, a minha oração fica poderosa, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o que o Davi costumava fazer, Salmo 5, versículo 3, pela manhã, ele está falando com Deus, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. O que é que ele está fazendo? Orando. Pela manhã, pensa um cara que é um rei, pensa um cara super ocupado, que tem a responsabilidade de uma nação sobre ele. Não, irmão, que conversa é essa? Eu não tenho tempo, então arruma a tua agenda. Não, pastor, é porque eu não tenho tempo. Então está errado a sua agenda, porque você não pode viver sem orar, você não pode viver sem ler a Bíblia. Se isso está acontecendo, está errado, está errado. Está errado. Então Davi, super ocupado, ele diz pela manhã, ou seja, a prioridade, é a prioridade. Ouvirás a minha voz, ó Senhor, aí pela manhã me apresentarei a ti e ficarei esperando o quê? Senhor, eu vou falar contigo, tu vai ouvir minha voz e eu vou quietar.
E eu vou esperar, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. É a palavra. Uau! O apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que tem que habitar a palavra em você? O que é habitar ricamente? É você conhecer a palavra. O que é habitar pobremente? Porque se pode habitar, né, ricamente, não encontrei uma palavra melhor, me ajuda aí. Né? Pode habitar pobre, como? Obrigado, escassamente. Olha, glória a Deus. Então, como assim? Eu sou um crente e a palavra habita escassamente em mim? Rapaz, eu não sei um versículo, não leio nada. Ah, pastor, o que entra na minha cabeça é só de domingos. Eu vou lá para a igreja, recebo a palavra e tá bom, olhe lá. E passo uma semana sem buscar, está amarrado em nome de Jesus. Amém, querido? Aqui não. Aqui não, né? Muito bem. Então, assim, o exemplo de Jesus, que eu acho muito tremendo, né? Porque quando ele está no deserto e Satanás, ele recebe uma palavra de Deus: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. Aleluia. Aí, olha só o Satanás, né? Vai tentar Jesus com... A primeira tentação é com a autossatisfação. Presta atenção. Nós temos muito forte isso, né? A autossatisfação. Satisfazer meus desejos da carne, né? Aí Satanás usa isso, essa fome autêntica que todos nós temos, fome do pão, fome de sexo, não é? Fomes que Deus colocou em nós. Aí o diabo usa isso. Se tu és o filho de Deus, então, está com fome, né? 40 dias sem comer, transforma essa pedra em pão. Pensa na tentação, porque Jesus foi tentado. Escuta bem, Jesus não foi indiferente a essas tentações. Ele foi tentado em todas as coisas. Então ele foi tentado. O que significa isso? Ele quis fazer. Mas olha o que é a resposta de Jesus. Ele volta lá em Deuteronômio 8, versículo 3. E ele diz: está escrito. Ele lembra da palavra. Eu sou apaixonado pelo mestre. Ele lembra da palavra. Não, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Deus me disse que eu sou filho. Eu não preciso fazer um milagre para provar isso. Fora Satanás. Não vou cair nessa, não. Uau! Aí Satanás insiste com ele, não é? E aí é a segunda área de tentação de todos nós, a cobiça. Se você se prostrar e me adorar, tudo foi entregue a mim pelo Adão, tá ligado? Eu sou o dono do mundo. E se você se prostrar e me adorar, eu te entrego todas as riquezas do mundo. De novo, Jesus não foi indiferente a isso. Ele era homem, 100% homem. Ele deixou a sua glória, ele veio como homem. E pensa, o poder, irmão, o poder seduz. A grana seduz todo mundo. Tem esse negócio: não, eu não, pastor, eu sou uma pessoa muito simples, entendeu? Então, não existe isso. Isso a natureza humana quer romper, quer crescer financeiramente também. E não tem nada de errado nisso. Desde que Deus esteja junto. Presta atenção. Qual a resposta de Jesus quando Satanás fala isso para ele? Jesus diz para ele: sai fora, Satanás. Ele fala assim. Só que na minha linguagem, na linguagem da Bíblia, fala: retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Ele vai lá em Deuteronômio 6. Ele fala assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quem está comigo aqui? A palavra. E para terminar, né, a tentativa de Satanás vai com ele e fala assim para ele sobre a fama. Então, primeiro, tenta ele na questão do desejo da carne. Jesus vence pela palavra. Tenta ele pela cobiça, o desejo de ter, de possuir. E Jesus vence ele pela palavra. Agora, Satanás tenta Jesus pela fama. É outra área que todo mundo quer like, todo mundo quer ser curtido. Quem está me entendendo? Né? E aí, Satanás vai com ele e fala: atira-te do pináculo do templo, porque está escrito. Aí o Satanás vai apelar, vai usar a palavra, vai usar a Bíblia, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito para te guardarem, te protegerem. Olha só o Satanás, usa a Bíblia.
Ou seja, o que é que ele quer? Que Jesus pule, e aí os anjos vêm, aí vai ser um acontecimento hollywoodiano, aleluia. E aí, irmão, vai sair em todas as mídias do mundo, Jesus voando. E aí os anjos pegando ele, cara, meu Deus, vai explodir, vai viralizar esse negócio. Mas como que Jesus sai disso? Ele diz, olha só o que ele vai dizer, está escrito, também está escrito, irmão, é só a palavra nele. A palavra sai dos poros dele, ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe o que significa isso? Não tentar a Deus. De onde que Jesus tirou isso? De Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentartes em Massá. Jesus pegou esse texto, essa história de Israel, quando eles estavam ali sem água, não é? E eles começaram a murmurar, está o Senhor no meio de nós, está o Senhor no meio de nós, se o Senhor estiver no meio de nós, Ele tem que fazer um milagre para provar, essa palavra Massá, a cidade foi batizada de Massá, porque significa provação, Deus foi provado ali, eles provaram a Deus, dizendo, faz o meu milagre, ou então eu vou me desviar. Eu já ouvi isso de um crente, se Deus não fizer isso, e em tantos dias, eu vou sair da igreja. Quer dizer, isso é provar a Deus, isso é pecado. E Jesus disse, está escrito, eu não vou fazer isso, porque está escrito, quem está comigo? Amém, querido? Então, irmãos, você vê um relacionamento poderoso com a palavra de Deus. Por isso que Jesus, homem, ele desfrutava da presença. Quem está comigo? Não é? Ah, não, porque ele era Jesus. Eu já vi muita gente falar isso. Ah, porque ele era Jesus. Sim, mas a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Então ele veio como homem, mas como homem ele entendeu, ele aprendeu. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus tirou tudo dele. Ele veio como homem. Hebreus 5,8 fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, olha só. Ou seja, aí Jesus entendeu, não, eu quero a presença. O que vai fazer toda a diferença é a presença. O que vai fazer os milagres é a presença. O que vai me dar vitória contra o impossível é a presença. E ele aprendeu a desfrutar dessa presença. Como que ele fazia? Ele orava, você vê na Bíblia, ele orava como um estilo de vida, como respirar. Ele tinha um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Por que eu te digo isso? Porque, irmãos, você vê, né? Cada situação que ele passava, ele sabia onde estava escrito, quem está me entendendo? Aleluia! Eu profetizo isso sobre essa igreja, uma igreja cheia da palavra, uma igreja que vai dizer, não, está escrito, não, na palavra de Deus diz isso, não, negativo, Satanás, sai fora. Amém? Vou terminar. Grita aí, obediência radical. Dá para lembrar a primeira e a segunda? Qual é o segredo da sua vitória, do impossível? Qual que é? É a presença. Muralha intransponível, é a presença. Os gigantes, apavoradores, a presença. O exército invencível, é a presença. Agora, como que você atrai isso? Oração como estilo de vida. Você promete para mim que vai orar amanhã? Eu queria que você respondesse, não, eu vou orar hoje. Amém? Oração como estilo de vida. Segunda, relacionamento responsável. Quem trabalha aqui? Deixa eu ver, quem trabalha? Quem vai trabalhar amanhã? Você vai cumprir um horário amanhã no trabalho, não é? Amanhã que horas que você pega, em média, né? Talvez a maioria 8 horas da manhã, né? Quem vai trabalhar amanhã mesmo que esteja cansado? Deixa eu ver. E se estiver com sono? Eu estou com sono, quem vai? E se estiver meio doente até, quem vai? Sabe por quê? Sabe como é o nome disso? Responsabilidade. O nome disso é responsabilidade. Você não vai porque você está afim, você vai porque você precisa e você tem um compromisso. Isso é responsabilidade. Irmão, é isso que eu estou falando sobre a palavra. Você também precisa muito mais da palavra do que do seu trabalho, sabia? Muito mais, incomparavelmente. E por que não acordar mais cedo? Para ter um tempo a sós com Deus. Quem está comigo? Quem quer a presença? Bora terminar então, né?
A terceira coisa é a obediência radical. Vamos aprender com Moisés de novo. Êxodo 40, versículo 16. Olha só o que diz, eu acho tremendo isso. Assim fez Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. Assim fez Moisés, conforme tudo o que o Senhor o ordenara, assim o fez. Então, obediência radical. Sabe essa coisa da gente ficar meio que, como é que chama? Tipo, justificando o pecado, não é? Sabe, dando, porque... Não, irmão. Deus falou, está falado. Ele disse, já era. Para justificar, eu vou obedecer. Não estou entendendo direito, Senhor, também. Olha, eu não estou entendendo bem, mas o Senhor mandou, já era, eu vou fazer. Amém, queridos? Então, eu acho tremendo isso, porque veja bem, tem uma frase aqui que eu acho muito, muito importante para esse ponto da obediência, que ele fala assim, né? O Moisés fala assim, olha, muralhas, gigantes, exército, armas, vocês pequenos, impossível, mas se o Senhor for na frente, né, já era. Aí ele fala, oração como estilo de vida, palavra, responsabilidade com a palavra, mas essa obediência radical, que ele vai dizer assim, ó, o Senhor irá adiante. Onde que o Senhor irá? Na frente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que significa isso, o Senhor ir adiante? Significa que nós vamos atrás, não é? Ou seja, nós estamos seguindo a Deus e não o contrário, não é? A Bíblia diz que para isto foste chamado, conquanto Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, Deus está indo na frente e eu vou seguindo os passos dele e não o contrário, porque muitas vezes acontece assim, né? Eu faço os planos, né? Eu faço os planos, eu resolvo, eu decido tudo e depois digo, assina aí, mestre, o meu projeto de vida. Não funciona. Não funciona, é por isso que está dando errado, na verdade, porque Deus tem que ir na frente, Ele é o comandante, e na frente significa, é o comandante. Até tem uma história do Josué, né, Josué 5, eu nem coloquei aí, na hora que eu estava orando lá por vocês, agora eu lembrei desse versículo, que o Josué, ele vai para uma batalha, né, para a conquista de Jericó, ele vê a muralha ali, ele, meu Deus do céu, né? Aí quando a Bíblia diz que ele levanta os olhos e vê um homem, e aí ele pergunta para esse homem, ele aproxima desse homem e pergunta para ele, você é um dos nossos ou você é um inimigo? Se fosse inimigo já era, né? Já estava morto. Aí essa pessoa, esse homem, os teólogos dizem que é uma cristofania, é uma pré-encarnação de Jesus. Ele responde assim, não, ou seja, eu não sou nem do exército de vocês aí, dos homens, e nem sou inimigo de vocês, mas ele diz, não, eu sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. E Josué se prostrou com o rosto em terra. Anjo não aceita nunca adoração na Bíblia. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz o meu Senhor a seu servo, ou seja, quem é que está na frente? Quem é que está no comando? Como que vai ser essa conquista? Como que vai ser essa batalha? O que é que eu tenho que fazer, mestre? Ele entendeu, aleluia, não é? Porque, irmãos, até Provérbios, né? Provérbios 19:3, a Meila recita muito esse versículo. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. O que é que faz a pessoa cair na desgraça? Mas olha a continuação do versículo. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. O Senhor. Quer dizer, ela toma a decisão dela. Não é ela que está seguindo a Deus. Ela quer que Deus siga ela. Aí dá errado, a culpa é de Deus. Mas minha filha, está na Bíblia, está escrito, não era para você fazer isso. Estão comigo? Então, irmãos, nós estamos falando de atrair a presença de Deus e a obediência, e a gente seguir o Senhor, atrair a presença de Deus, porque a Bíblia diz, não andarão dois juntos, se não tiver entre eles acordo. Se a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo, acabou, eu vou buscar isso, não é? Deixa eu terminar, agora eu vou terminar, eu gosto muito desse versículo. Esse versículo, na verdade, ele me salvou muitas vezes de cair em tentação, e até hoje ele me salva, né? Muitas vezes, sabe,
ele é um versículo para a gente decorar, para a gente guardar ele no coração, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ei, presta atenção, não tem uma tentação que eu possa dizer, né, Senhor, mas foi uma tentação muito doida, muito grande, peraí também, né, aí eu não dei conta. Não existe isso, uma tentação que humanamente você não possa vencer, está na Bíblia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Diga glória a Deus por isso. Você não vai ser tentado em nenhuma área acima da sua capacidade de vencer essa tentação. Uau, eu acho isso tremendo demais. Mas pastor, pergunta para mim, mas por que essas pessoas caem? Pergunta para mim. Por que são sem vergonha? Não, brincadeira, não é? É porque eu vou te explicar. Interessante isso aqui, né? Ele vai dizer assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, né? Então bora lá, meu companheiro de púlpito vai me ajudar, né? Me ajudou de manhã. Bora colocar para lá a tentação. Está aqui a tentação. Vou explicar para vocês, vocês nunca mais vão esquecer isso. É assim, gente, que funciona, olha. Presta atenção. Imagina que aqui, poxa, a gente poderia ter feito isso, né? Mas não deu tempo. Imagina que aqui fosse um corredor, onde eu estou, um corredor com parede de um lado e parede do outro. Eu estou aqui na entrada do corredor, certo? Quem está me acompanhando? Eu estou na entrada do corredor. E ali, ó, tem uma cachaçinha. Eu mesmo tive muitos problemas com bebida, né? Aí não é só ilustração, é real. Né? Eu não brinco com bebida porque o nosso relacionamento não foi bom. Ela sempre me vencia, não é? Então, vamos dizer que eu vejo ali uma cachaçinha. Sou tentado, eu estou sozinho, ninguém vai ver. Aí lá vai eu, ó. A curiosidade para saber o tipo dela, o cheiro dela, né? Olha só como a gente vai se aproximando do pecado. É a tentação do Satanás. Coloque no lugar da cachaçinha a sua. Eu nem vou ficar falando várias áreas, que eu acabo acertando a sua. Você vai dizer, pastor. Mas coloque no lugar da cachaça a sua tentação. Aí, ó, lá vai eu, me aproximando desse negócio que eu sei que está errado, que não vai dar certo. Eu não deveria me aproximar, mas eu me aproximo. Mas eu acho tremendo que a Bíblia diz que Deus não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então presta atenção, não é? Eu estou aqui, ó, no corredor, eu estou me aproximando, mas eu estou lutando, a minha carne está lutando contra o meu espírito, tem uma luta dentro de mim, uma parte de mim quer ir, a outra parte não quer, o mal que eu não quero fazer, eu estou fazendo, e o mal que eu quero fazer, eu não estou fazendo, essa luta dentro de mim, e eu estou me aproximando, e Deus dá o livramento, Ele abre uma porta. Quem viu Matrix? Ele abre uma porta. Ele abre uma porta para eu fugir, irmãos. É o que aconteceu com José do Egito. O José, pensa, deixa eu te falar aqui, vou revelar isso para vocês, tá? Então, o José era um cara top, homem de Deus, mas ele queria aquela mulher, tá? E isso não é fofoca. Porque eu sei, porque ele era homem, ele foi casado, ele teve 2 filhos, ele era um homem, um garoto de 17 anos, explodindo de testosterona. Ele queria aquela mulher sensualíssima, irmão, seduziu aquele cara. Moço, quando ele olhou aquela mulher, ele disse show. E lá vai ele no corredor da morte. Eu estou te falando, aconteceu isso. Só que Deus deu o livramento, diga glória a Deus. Só que o que é a grandeza do José? Quando Deus deu o livramento, meu irmão, ele varou naquela porta ali, olha. Vazou. Vocês estão comigo? A Bíblia fala para a gente fugir do pecado, resistir ao diabo, mas é para a gente fugir do pecado. Amém? Que não é para a gente ficar lá, não, eu posso, eu consigo, eu vou lá, eu vou dar só uma cheiradinha, mas eu não vou beber, tá? Já era, já foi.
Ele já perdeu a oportunidade de sair pelo livramento que Deus deu. Tem alguém me entendendo aqui? Amém, queridos? Como eu estou sempre dando o exemplo de Jesus, deixa eu dar o exemplo de Jesus. Porque Jesus, esse foi o segredo de Jesus, né? A obediência radical. Meu Deus do céu. Ele fala assim: se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele, faremos nele morada. Ele dizia: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz em João 8:29, eu faço sempre o que lhe agrada. Agora, irmãos, é muito lindo isso, presta atenção. Porque Jesus fala assim que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, o que ele recebeu? Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, quanto mais obediência, mais autoridade. Quanto mais submissão, mais autoridade. Por que Jesus recebeu a autoridade acima de toda autoridade? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu estou te desafiando a ser obediente, não é? Lembra quando eles falaram, eles foram lá com a Maria, acabou o vinho, precisamos de um milagre. Ela já sabia, ela estava andando com Jesus. Ela sabia que eles precisavam da presença. É a presença que faz o milagre. Que foi que a Maria falou para eles? João 2,5. Façam tudo o que ele mandar. Esse é o segredo para atrair a presença. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Você foi desafiado a orar, a ler a Bíblia e se santificar. Então, eu estou te falando, né, que essa palavra foi para mim, não é? Então eu falei: Senhor, beleza, topo, estou dentro, a gente vai conseguir, irmãos. É um desafio? É um gigante? É uma muralha muito alta que toca no céu? Mas o Senhor é conosco. E qual é o desafio dele? Oração como estilo de vida, relacionamento responsável com a palavra, santificação. Vamos levar a coisa séria, amém, querido? Vamos levar a sério, é em nome de Jesus, Fique em pé, eu quero orar por você, aleluia. Passei só 2 minutinhos, mas eu quero orar, quero terminar orando por você, aleluia, glória a Deus. Já deu certo. Se você está vivendo na sua vida uma muralha igual a essa, em alguma área, um gigante igual a esse, que se diz desse gigante, ninguém pode vencê-los. Se você está vivendo isso, você se sente tão pequeno. Olha, eu sei o que eu estou falando, foi assim que eu me senti naquela manhã, tão pequeno diante do desafio. Se você está assim como eu estava, olha, eu quero te chamar aqui na frente, eu quero terminar esse culto orando por você, que eu creio que mais do que uma palavra, Deus quer tocar em nós nessa noite. Ele quer manifestar a sua presença. Não é a presença que é o segredo? Ele quer manifestar a sua presença. Vem para cá, para a gente fazer esse compromisso com Ele, de restaurar nossa vida devocional, nossa vida de oração, nosso relacionamento com a palavra. Se tem alguma área da nossa vida, não é, que a gente está escondendo o pecado secreto, olha, coloque isso para fora. Procura alguém de confiança, te livra disso logo. Para de ficar aí adorando nesse altar da sua reputação. Não, vamos derrubar esse altar da reputação, jogar ele no chão. É melhor ficar vermelho um pouco do que viver amarelo a vida inteira, com vergonha, escondendo um pecado, com vergonha de orar, com vergonha de ler a Bíblia. Não, chega, vamos resolver isso em nome de Jesus. Vem para cá, vamos terminar esse culto aqui no altar, consagrando a nossa vida ao Senhor. Vem, você que quer uma oração especial em alguma área que você sente assim, não, pastor, está muito difícil, é muito impossível. Só um milagre. Você precisa de um milagre? Vem para cá. Vamos orar.
Vamos orar juntos, aleluia. Vem, vem, vem. Enquanto nós louvamos o Senhor, eu quero liberar essa oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Algumas pessoas que estão nos assistindo em casa, quero orar por você também. Rogério, Etienne, sua família, estão assistindo a gente agora, quero orar por vocês também. Eu sei de alguns gigantes que têm ameaçado vocês, e eu quero orar por vocês também. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo querido, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor nessa noite. Nós entendemos, Senhor, a Tua palavra, que o que nós precisamos não é desse milagre pontualmente, o que nós precisamos é da Tua presença. Se nós tivermos a Tua presença, nós teremos esse milagre e outros milagres, e outros, e outros, e outros. Ó Deus, o que nós te pedimos nessa noite é revela a Tua palavra no nosso coração, de forma que a gente restaure a nossa vida devocional, oração como estilo de vida, um relacionamento responsável com a palavra, tirar realmente o pecado da nossa vida, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro, Senhor, pelo impossível. Se você puder colocar a mão, que a Bíblia diz que onde nós colocarmos as mãos prosperará. A Bíblia diz: coloque as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O apóstolo Paulo colocou a mão sobre os efésios, eles receberam o Espírito Santo. Coloque a sua mão sobre você. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença. A Tua palavra diz, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Oh Deus, a Tua palavra diz: onde nós colocarmos as mãos, prosperará. Nós oramos, Senhor, pela prosperidade do Teu povo. Oh Deus, quebra as portas de bronze, despedaça, Senhor, as cadeias de ferro, os ferrolhos de ferro. Ó Deus, e mostra para o Teu povo, revela para o Teu povo as riquezas encobertas, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, em nome de Jesus. Manda, Senhor, esse comprador. Nós só precisamos de um comprador para esse imóvel pontualmente. Ó Deus, e nós queremos te pedir esse comprador, em nome de Jesus. Faz esse milagre. Satanás tem nos ameaçado, dizendo que nós não vamos conseguir, mas Senhor, nós oramos nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Manda esse comprador. Ó Deus, manda esse emprego. Pessoas aqui que estão clamando por um emprego, Senhor, não um emprego que vai escravizar o Teu povo, que vai tirar do Teu povo, ó Deus, o prazer de cultuar o Teu nome, mas um emprego, Senhor, que a pessoa trabalhe no máximo de segunda a sexta, ó Deus, e tenha tempo para frequentar uma célula, tenha tempo para buscar a Tua palavra, para orar, tenha tempo para cultuar o Senhor. Ó Deus, é isso que nós te pedimos. E tenha um salário maravilhoso, um salário maravilhoso que dê uma vida digna. Nós te pedimos esse milagre. Ó Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. E nós clamamos a Ti nessa noite. Clamamos a Ti nessa noite. Caia por terra essas muralhas, caia por terra esses gigantes, porque o Senhor disse: eu vou adiante de Ti e destruirei esses gigantes, subjugá-los em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, com esses gigantes. Ó Deus, esse documento que precisa sair, toda obra de Satanás que tem emperrado esse documento para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor, nós ordenamos agora na autoridade do nome de Jesus, como embaixador em nome de Cristo, sai esse documento, sai essa causa favorável na justiça, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos pela família, oramos pelos casamentos aqui representados, pelos filhos.
Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família. O Senhor fala, Senhor, que a família, a mulher do teu servo será como a videira frutífera. Será como a videira frutífera. Os seus filhos assentados à roda da sua mesa serão como os rebentos da oliveira. Nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Filhos fortes no Senhor, filhos firmes, enraizados no Senhor, casamentos poderosos no Senhor, para a glória do Senhor. Nós declaramos através de Ti, serão benditas todas as famílias da terra, em nome de Jesus.